Olá, meu nome é Augusto, sou professor de matemática da Rede Municipal de Educação de São Paulo e venho trazer hoje uma proposta de sequência didática desenvolvida por mim com orientação do professor Luciano Magrini. Bom, nessa proposta a gente sugere o ensino de matrizes no segundo ano do ensino médio através de imagens digitais e suas respectivas manipulações. Então, ao invés de a gente dar o conteúdo e as operações puramente, a nossa ideia é fazer uma conexão com as imagens digitais que já é de uso do cotidiano dos nossos alunos. Bom, nossa motivação se dá basicamente em 3 documentos legais. O primeiro, federal, que é a Base Nacional Comum Curricular, e junto a ela a gente traz 2 documentos locais, no caso o Currículo Municipal de São Paulo e o Currículo Estadual de São Paulo. Nesses 3 documentos, eles apresentam que o ensino de matemática tem que ser repensado, replanejado. Ou seja, aquela matemática que era dada na década de 70, 80, ela tem que ser atualizada. Então, para isso, a gente tem como ideia nessas propostas de sequência didática fazer com que o aluno crie conexões com situações de cotidiano dele. Nesse caso, de imagens digitais, que eles já usam para redes sociais, celular, smartphone. Quando está no computador, ele já faz algum tipo de manipulação. Então, nossa ideia é dar significado a essas manipulações através de conceitos matemáticos. Bom, para isso, a gente fez uma fundamentação teórica nos documentos de Scuri Martins. Nele, a gente focou em 3 conceitos básicos. Primeiro, de imagens bitmap, que são aquelas que a gente pode ser escrita da forma matricial, né? Então são aquelas que possuem pixels. A resolução de intensidade, que diz a quantidade de variações de tons que uma imagem pode ter. Então, desde a monocromática, que é só o preto e branco, até uma imagem numa outra escala, mas nesse trabalho nós abordaremos apenas os tons de cinza. E as dimensões de uma imagem, que quer dizer quantos pixels eu tenho horizontalmente e verticalmente. Para desenvolver essa sequência, a gente usou 3 softwares bem simples, o GIMP, o FIG, e a escolha desses 2 softwares se deu principalmente por eles serem software livres e eles não pesam tanto em máquinas. Então, nós entendemos as limitações que as escolas possuem. Então, não tem máquinas super equipadas. Então, para isso, a gente optou por softwares que rodassem sem causar o travamento dos computadores. E, por fim, uma planilha eletrônica que a maioria das escolas já possui instalado no sistema operacional. Bom, indo para a sequência didática, a primeira proposta nossa é os alunos em dupla, através de smartphone ou câmera digital, eles capturarem suas próprias fotos. Então, eles vão para campo, pode ser em casa, mas o importante é que eles consigam capturar suas imagens. O conceito de imagem que eles queiram, seja uma paisagem, um animal, um objeto, eles vão criar a imagem. Bom, eles vão descarregar para o computador. No computador, através do software GIMP, eles vão fazer a passagem que vocês conseguem ver aí do primeiro para a segunda figura, que diz o quê? A gente uma imagem colorida, nós fizemos um recorte dela em formato quadrado. O quadrado é porque é mais prático na hora de fazer o trabalho das matrizes, tá? Eles fazem essa conversão para uma escala cinza. Nesse caso, a gente usou 256 tons de cinza. E nós fizemos redimensionamento. Essas imagens não têm mais que 500 pixels de dimensão horizontal ou vertical. Nossa proposta de fazer esses números serem pequenos, novamente, é por causa das limitações da máquina. Se você tem uma imagem numa resolução, por exemplo, de 15, 16 megapixels, ou a quantidade de resolução de um celular hoje, a imagem fica muito grande. Quando a gente for fazer o processamento dela, o computador vai demandar uma memória muito grande. E isso pode travar. Então a gente pede para que no GIMP ainda os alunos redimensionem essa imagem e façam essa conversão para a escala cinza. Em seguida, no FIG, eles podem fazer essa conversão de imagem em escala cinza para matriz, que é o que vocês conseguem ver na terceira figura do quadro. No caso, essa terceira figura é apenas um pequeno pedaço
da matriz que representa toda a imagem que está na segunda figura, certo? Bom, indo para a parte de operações, a gente tem a soma de matrizes. Então nós capturamos duas imagens, certo? E com base nessas duas imagens, nós convertemos elas em matrizes e fizemos uma soma delas. Nesse momento, cabe ao professor explorar as propriedades matriciais na adição. Então, somar uma matriz com uma matriz neutra vai gerar a própria imagem? Vai. A comutatividade, a associatividade, então todos esses conceitos que valem na matriz vão valer no caso das imagens. E a proposta é que o professor explore isso. Bom, em seguida, a gente tem a multiplicação por escalares, os arredondamentos. A imagem central, aquela imagem original usada 2 slides antes, né? E aí a gente tem a variação de tons. Então, quando eu multiplico por um escalar menor do que 1, eu tenho a primeira imagem, uma imagem mais escurecida, com menos tons de brancos. Por quê? O valor mais alto representa o branco e os valores mais baixos representam o preto, ou tons mais próximos do preto. Se eu multiplico por um escalar menor que 1, eu diminuo esse valor, considerando que eles são naturais. E aí o professor também pode trabalhar nesse momento os critérios de arredondamento, já que nossa matriz tem que ser composta por apenas números naturais. E quando eu multiplico por um valor muito grande, no caso da segunda imagem, acontece que a gente viu aí uma explosão de branco. Então, quanto maior esse escalar, mais exposição de branco vai ter e menos detalhe a imagem vai conseguir manter. Por fim, temos a parte de transposição e rotação de matrizes, tá? E aí vai explorar aquelas propriedades como a transposta da transposta, dentre outras. Bom, para finalizar o processo da sequência didática, a gente traz em discussão as 3 etapas da avaliação. Primeiro é o professor pausar em cada uma dessas etapas listadas e discutir com os alunos os critérios envolvidos. Isso é extremamente importante, por mais que eles sejam autônomos, alguns conceitos o professor tem que dar uma formalizada. Então, todas as etapas devem passar por uma discussão. Por fim, a gente sugere que os alunos apresentem o que eles desenvolveram. Então, a imagem que eles capturaram, as transformações, e eles identifiquem, por exemplo, quando eu estava fazendo a multiplicação por escalar, que uma imagem que aparentemente eu não gostei, eu multiplicando, fazendo a variação dos meus tons de branco, de preto, eu consigo gerar uma imagem mais agradável visualmente, que é o que eles já fazem em algum editor de imagem de celular. E por fim, aplicar um quiz em alguma plataforma educacional gratuita para fins de avaliação. Lembrando que nesse processo, o mais importante é acompanhar todas as etapas que o aluno está desenvolvendo. Esse quiz vem apenas como uma finalização de uma etapa e não deve ser a prioridade no processo avaliativo. Bom, nós entendemos que é de extrema importância que o professor de matemática reinvente suas práticas docentes. Os currículos estão mudando, a base mudou, então é necessário que o ensino de matemática também se atualize. Então, por isso a gente traz essa proposta de relacionar matemática e computador. Claro que nós entendemos que cada escola vai ter suas especificidades, então cabe a cada professor entender se a nossa proposta de fato é válida ou ela necessita de alguma adaptação para a sua realidade. Como proposta futura nossa é a aplicação isso em várias escolas, entender e adaptar o material de acordo com os problemas que surgirem. Nossas principais referências foram essas. Agradeço a todos a atenção. Tchau, tchau.